Jesus quis dizer com essa frase, né? Amai os vossos inimigos. Em que sentido é esse amor? Quando a gente ouve logo de cara, fala assim, como é que eu vou amar aquele cara que destruiu minha vida? No momento em que ele tinha a possibilidade de me ajudar, ele me arruinou, ele me afundou. Eu não aceito. Olha, e isso aqui a gente está conversando numa primeira temática de inimigos encarnados, né? E você sabendo que a pessoa convive às vezes dentro do mesmo lar, porque a pior prova são sentimentos contrários dentro do mesmo teto. Aí a pessoa fala assim, mas eu não pedi isso. Ah, pediu. Pediu sim. Quando reencarnou, eu quero voltar com fulano, beltrano, cicrano. Eu vou ser o pai, a mãe, o filho, o irmão e vou aprender a amá-lo. Porque havia algo ou meu para com ele ou dele para comigo e ficou em aberto. Alguém está em Alguém débito. está em débito. E era então a dificuldade maior é quando está próximo. Esse inimigo é... Tem até o nome do filme, né? Inimigo íntimo, né? Inimigo íntimo, porque você convive, né, com a pessoa lado a lado e você não conseguiu entender que aquilo faz parte daquela prova que é só sua, que não dá para olhar do lado. Como é que eu faço agora? Vou pular a questão, não dá para pular a questão. Você só entrega o gabarito com as questões preenchidas. Se você abandona a prova ou não preenche o gabarito, você vai ter que voltar para poder fazer o resto da prova. Assim. E geralmente a gente se compara nos aspectos que, por exemplo, vamos supor que a pessoa tem dificuldade de relacionamento com o irmão. E aí ela vê uma outra família que os irmãos se dão super bem. Aí ela se frustra e se compara na prova nesse sentido. Mas a pessoa às vezes se dá bem com o irmão, mas aí tem uma dificuldade com o pai, com a mãe. São outro tipo de prova, né? E aí a gente não olha que... Exatamente. Eu só consigo enxergar a parte mais verde da grama do meu vizinho, né? Eu não consigo enxergar ali a vegetação ruim. É só a parte da grama. E eu olho para mim e falo, por que a minha grama não tá tão verde quanto a dele? Mas ninguém sabe as provas que cada um carrega, né? Não é verdade? E quando Jesus diz assim, ó, amai os vossos inimigos, se você pensar no fator ternura, né? No fator amor, porque assim, a gente tem até um escalonamento, né? Você tem o conhecido, você tem o colega, você tem o amigo e você tem o irmão. Conhecido, pessoas que se veem todo dia, boa tarde, bom dia, bom tal. Colega, até a gente leva um pouco mais pela proximidade que tem diária, seja no serviço, seja alguma coisa. Amigo é aquela pessoa que você pode contar. Às vezes ele cabe na mão. Os amigos mesmo, se você fechar, eles cabem em uma mão que você pode contar. Agora o irmão, se você tiver um irmão para correr convosco, seja qual hora que for, é o que basta. E não é o consanguíneo, né? Pode ser que seja, mas... Geralmente não. Esse irmão, nós não estamos falando de irmão de família. Sim, sim. É aquele irmão que a hora que você precisar e tocar o telefone, quando você desligou, ele está encostando para te apoiar. É esse irmão. Independente se ele seja consanguíneo ou não. Mas ele está ali, ele está junto. Então, Jesus fala, amai vossos inimigos, mas não nesse lado ternura. Por quê? Os próprios eflúvios que trocamos, né? Olha, o Éder é meu amigo. Há uma proximidade. Nossas vibrações, nossas vibrações, elas se interagem. Você se sente acalentado, eu também. Nos preenche, nos completa. A nossa energia se soma. Quando você está perto de alguém que você sabe que de alguma forma ali prejudicou, ou até você mesmo tenha prejudicado,
porque não entendeu que aquela pessoa não fosse seu inimigo, aspas, essa energia, ela se torna repulsiva. Você começa a sentir dores que você não tinha, sensações que você não tinha. Essa energia é ruim. Algo te fala assim, se afaste. O seu interior te puxa para você se afastar dessa energia. Então, amar o inimigo, Jesus não está querendo dizer para a gente pegar o inimigo e colocar ele no mesmo patamar do irmão. Não, a nossa razão não permitiria. Não é assim. Ele quis dizer o seguinte, quando você vai amar o seu inimigo, primeiro, você vai tratá-lo com dignidade, com respeito, mesmo que você não tenha tido esse respeito. Você vai tratá-lo sem humilhação. Você, caso haja uma necessidade, você estende a mão, você não oferece obstáculo para a reconciliação. Perfeito. Eu tive algumas experiências muito ruins, mas eu sempre fiz assim, Éder. Eu trato a pessoa como se fosse a primeira vez que eu conhecesse. Interessante. Você não consegue atropelar alguém que você acabou de conhecer. Para mim, aquela pessoa passou a ser uma nova pessoa agora. Às vezes até amizades de muitos anos, eu achei que fosse a melhor forma, porque você começa do zero. É claro que fica um hiato, mas esse hiato também tem que ser preenchido por aquela pessoa. Ela tem que fazer essa ponte chegar até você. Eu forneço todas as aberturas, eu tento encurtar. Mas quando você conhece uma pessoa do zero, bom dia, boa tarde, tudo bem? Como é que está? Precisa de alguma coisa? Né? Essa urbanidade, essa cortesia, eu encontrei uma forma de tentar sanar algumas coisas, porque a energia da vingança, ela fica com a gente. Ela se deposita no seu rim, na sua vesícula, no seu estômago. É uma energia que não é sua. Se não é sua, por que você está guardando? Para que ficar acumulando algo que não é seu? Não é energia? Não existe energia parada. Respira fundo, devolve pro etéreo e segue em frente, começa do zero. Você sai mais inteiro, você sai mais leve. E você deixa também a pessoa perguntar para si o que ela pode fazer de melhor para ser uma pessoa melhor. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.